Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. É isso aí, pessoal. Boa noite. We live it together, né? Então, estamos indo embora juntos. É uma letra muito interessante, essa música do Europe que fala a contagem final, né? De final countdown, né? Aquela contagem regressiva. E hoje ela tem tudo a ver com o tema desse programa Mistérios do Universo, começando aqui na Rádio Mundial, ao vivo, na FM aqui em São Paulo, em plena Avenida Paulista. Hoje, dia 20 de julho de 2019. Lembra alguma data para vocês em especial? Vocês que acompanham todas essas notícias holísticas, essas notícias de evolução. Será que isso é lembrado? Será que isso tem a ver com alguma coisa? Bom, antes de mais nada, eu sou o Tony Hitchell, professor e pesquisador. Trabalho com física quântica, campos energéticos. Faço várias pesquisas sobre essa questão da evolução humana no planeta. Viajei por diversos locais e hoje estou no Brasil. E tem um site que chama webterapias.com.br, onde você vai ver todos os meus trabalhos. E tem também a questão ali do meu canal no YouTube, que chama mesmo nome, Web Terapias, Web com W e Terapias no plural, onde você se inscreve e você pode assistir gratuitamente os vídeos que estão lá, vídeos muito interessantes. Vídeos que falam justamente sobre a evolução humana, sobre essa questão de você pensar fora da caixa, aliás, fora de toda a caixa, sem a caixa, né? Essa questão do despertar humano. Até quando você vai viver manipulado com todas as coisas e não viver sua real potencialidade? A potencialidade que tanto a gente fala de quarta dimensão que está presente aqui diante de nós. E hoje comecei esse programa colocando essa música do Europe, que é uma música, para quem não conhece, fala justamente sobre a questão de um fim de mundo, né? Então ela fala, estamos indo embora juntos, né? Mas mesmo ainda assim é uma despedida que talvez a gente volte para a terra, quem sabe. Acho que não há ninguém para culpar, nós estamos saindo do chão, né? Mais ou menos isso seria a tradução. E aí será que algum dia as coisas serão iguais novamente? Então, a gente precisa lembrar que a data de hoje, dia 20 de julho de 2019, foi uma data sonhada com muitas pessoas, né? Eu sempre falo que o programa Mistérios do Universo parece que ele é meio profético, né? Porque todos os meus programas sempre culminam com alguma data de fim do mundo, alguma data que vai acontecer alguma tragédia, alguma data que vai acontecer alguma desgraça. E muita gente falava sobre isso, né? Afinal de contas, era uma contagem regressiva. Essa data foi dita muito tempo atrás, exatamente há 50 anos atrás, né? Por um médium chamado Chico Xavier. Para quem não conhece, vou contar a história para vocês. Existia um programa chamava Pinga Fogo. Esse programa era numa TV muito antiga, chamada TV Tupi. Essa TV hoje é extinta, lógico, né? Mas esse programa Pinga Fogo começou em 55, foi até meados dos anos 80. Era tipo um Roda Viva, né? Um programa mais pesado assim, com bastante gente conversando e uma coisa bem documentada, né, para a época. E iam celebridades, pessoas especiais. Até com o advento do homem ter ido à Lua, né? Porque a comemoração essa semana foi com o homem ter ido à Lua, e aí é uma coisa para a gente pensar, né? Eu, como pesquisador, eu sempre abro muitas lacunas, né? Muitas informações para a gente começar a indagar, né? Afinal de contas, a ciência, ela tem sempre essa questão, né? A ciência correta, ela sempre quer criar questionamentos, desde um questionamento pessoal até um questionamento
populacional, um questionamento de social, né, para saber o que acontece realmente, é isso ou não. Então a ciência sempre tem alternativas, ela está sempre buscando hipóteses para ver qual que é a mais correta, né? Por isso que a ciência muda toda hora. Então, será que o homem foi realmente à Lua ou não? Alguns antigos falam que não, outros sim. Né? Então, como que a gente pode ter certeza? Né? Tem lá as imagens, você pode ver, tira suas conclusões. É um tema muito polêmico para se falar hoje. Mas esse advento do homem ter ido à Lua foi uma coisa que mexeu muito com o pessoal, que foi em 69, né? Há 50 anos atrás, com a tecnologia que nós tínhamos há 50 anos atrás, o homem conseguiu chegar na Lua, né? Então a gente precisa pensar bem nisso. E as pessoas ficaram comovidas, todo mundo ficou muito emocionado, o projeto Apollo, toda aquela coisa. Um pouco antes os russos tinham feito a órbita, né, com o Yuri Gagarin, né, que ele conseguiu fazer a órbita ao redor da Terra. Antes disso foi a cachorra Laika também, soviética, né, na época era a União Soviética. Então, tudo isso aí era uma movimentação muito interessante. A infância de muitas pessoas, inclusive a minha, sempre foi recheada dessas histórias do espaço sideral, de ter ido para a Lua, né? Aquele próprio cantor, o David Bowie, fez a música, né, do astronauta. Então são coisas que mexiam muito com todo mundo. E nessa comoção, né, houve um programa do Pinga Fogo, onde Chico Xavier, né, Francisco Cândido Xavier, que é já é falecido, mas ele foi um grande médium brasileiro, até então não era tão conhecido no Brasil, participou, né, desse programa. E esse programa, por incrível que pareça, ele teria duração de apenas 1 hora. E começou aquela coisa de perguntas sobre mediunidade, perguntas sobre espiritismo, perguntas sobre reencarnação, sobre avanços, um monte de coisas da ciência. E o programa foi se estendendo e foi um marco na história brasileira, porque atingiu 75% de audiência, algo incrível para a época, né? Imagina 75% de audiência num programa de televisão, né? E foi transmitido ao vivo. E esse programa de 1 hora chegou a 3 horas de duração, foi algo incrível para as pessoas. Tanto é que depois, né, esse programa foi passado ao ar no dia 28 de julho de 1971, né? E depois disso, o Chico Xavier, né, ele ficou muito conhecido no mundo do espiritismo, né, porque ele não era uma pessoa comum, né? O grande Chico Xavier é uma pessoa que tinha a capacidade de se comunicar com outros mundos, né? E isso as pessoas às vezes não acreditam, elas duvidam, né? Eu canalizo bastante coisa, tem bastante coisa minha canalizada. Quem me acompanha no meu trabalho sabe que desde criança eu canalizo informações. Pode olhar lá na internet, no meu site, eu falo das minhas canalizações de Sírios, né? De todo esse sistema, muito maior do que nós podemos ter aqui. E Chico Xavier também tinha propriedades mediúnicas poderosíssimas, né? Uma delas, que é bem conhecida, era a capacidade de escrever, a famosa psicografia. Então ele comunicava com outro universo paralelo, né? Com falecidos, com pessoas que não estavam mais nesse meio, e conseguia fazer a psicografia, e também ele conseguia a comunicação com outros seres. E depois desse programa ele ficou muito conhecido e muito querido pela população, exceto por Padre Quevedo, né, que não acreditava em nada. Mas Francisco Xavier trouxe uma informação muito interessante para a época, que mexeu com as pessoas. E essa informação ela foi muito deturbada, né? Afinal de contas, até algumas pessoas que ainda estão vivas, quando você olha na internet, você recebe o WhatsApp, você recebe e-mail, tá lá, fulano de tal falou que tal coisa ia acontecer. E com Chico Xavier não foi diferente. Imagina ele falecido, né? Ele faleceu quando o Brasil foi campeão da Copa. E foi muito interessante que logo depois que o Brasil foi campeão, Chico Xavier faleceu. E ele mesmo falou que a morte dele seria num dia festivo. Então, hoje atribui muita coisa que ele falou, né? E é interessante isso, né? Aliás, a pessoa tomou mais vulto depois de morta, né, do que quando estava viva. Viva, ela teve uma certa admiração das pessoas, mas depois que morreu, parece que as pessoas se comovem mais ainda, como acontece sempre, e ele começou a ser mais falado. Bom, esse programa foi tamanho sucesso para a época que em dezembro, né, no dia 21 de dezembro do mesmo ano, de 71, houve outro programa com ele, e ele falou de coisas maravilhosas, né? E esse programa, ao invés de 3 horas, chegou a durar 4 horas. E aí foi recorde absoluto, porque chegou a 20 milhões de visualizações esse programa, né, na época. Imagina 20 milhões de pessoas assistindo um programa no Brasil de 1971, né, 71. E aí ele falou de coisas muito interessantes. Ele preveu coisas que poderiam acontecer com a humanidade, sobre a questão de transplantes,
ele falou sobre a questão da rejeição de órgãos, falou sobre a questão de coisas muito importantes que estão acontecendo na medicina, na ciência, falou das descobertas de coisas sérias, né, de minerais, inclusive previsões para o Brasil, que daqui a pouco eu começo a falar para vocês. E ele comentou a questão de uma coisa chamada de data limite, né? E ele não falou exatamente a data, ele falou o contrário, falou que daqui a 50 anos a gente teria uma moratória acontecendo em 50 anos, que esses 50 anos culminaria realmente da data que o homem foi à Lua, né? A data que fala que o homem foi à Lua, com a data de hoje, né? E por que a data que o homem foi à Lua? Segundo as pessoas, é porque foi quando o homem saiu do planeta Terra, né, e começou a mexer com o outro lado, né, ele conseguiu sair do planeta e mexer no espaço, né, e aí isso mexeu com o pessoal, com os grandes irmãos da Confederação Intergaláctica, com os seres que estão lá, e segundo o Chico Xavier, fala que Jesus, né, fez uma moratória para as pessoas aqui no planeta Terra, ou seja, que 50 anos as pessoas teriam que ter boas ações, agir de maneira adequada, não fazer nada errado, procurar evoluir, né? Várias palavras bonitas, agir na luz, né? Coisas que sempre nós falamos, né? A doutrina, né? A questão de você ter condutas boas, eu chamo isso aí de cosmoética, né? E se as pessoas agissem bem, 2019 seria a virada para uma época de grandes auspícios, de grandes coisas poderosas acontecendo, de coisas maravilhosas e principalmente contatos com a extraterrestre, com seres de outras dimensões, né? E a gente viveria uma era de ouro, uma era realmente de grande poder do ser humano, que pode ser realmente tem a ver com essa quarta dimensão, né? Como pode também haver essas comunicações com seres de outros planetas que já está acontecendo. A pergunta é, várias dessas profecias estão acontecendo, né, no decorrer. As pessoas não imaginam que de repente amanhã vai abrir a janela, vão ter seres de outro planeta aqui, as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra. Não, isso é consequência, né? Toda profecia, eu sempre falo, seja ela boa, seja ruim, ela pode ser mudada, né? Há profecias boas, por exemplo, com o Brasil, que aconteceu o quê com o Brasil? Com toda essa roubalheira. O Brasil simplesmente se destruiu, né? Mas há profecias más que algumas populações usam e elas transformam aquela coisa ruim numa coisa poderosa para que elas se fortaleçam e saiam daquele buraco, né? Então profecias são alteradas em função da atitude das pessoas. Inclusive essa profecia que ele falou tinha um lado ruim, né? O lado ruim era o quê? Se o homem fizesse a terceira guerra mundial, né, então o próprio planeta Terra faria o expurgo das pessoas aqui do planeta e a gente não viveria esse período maravilhoso. E esses expurgos seriam, na época ele falava de maremoto, né, hoje é tsunami, mas eram maremotos, terremotos, vulcões, um monte de coisa acontecendo com a natureza, como se ela expulsasse realmente o ser humano do planeta Terra. Né? Então, por outro lado, do mesmo jeito que nós temos tantas coisas boas acontecendo na medicina, na evolução humana, na comunicação, que a comunicação também, ele falou que nós teríamos uma comunicação muito mais evoluída, então imagina também as coisas ruins acontecendo, né? Não está tendo terremoto, um monte de coisas estranhas, vulcões acontecendo, cataclismas, né? Então, para a gente repensar, né, o que está acontecendo. Mas, segundo ele, se a gente tivesse uma guerra, aí sim a própria natureza expulsaria a gente. Mas se fizéssemos tudo bem até 2019, então as coisas mudariam para melhor, né? E para pior se fizéssemos uma guerra. E aí algumas pessoas interpretaram isso de forma errada, como se fosse mais uma profecia do fim do mundo. Por isso que eu coloquei essa música aqui para brincar com vocês. Então, muita gente, né, eu recebi vários e-mails falando sobre isso. Ah, professor, então vai acabar o mundo de novo, né? É, mais ou menos isso. O mundo sempre acaba, todo dia. Amanhã, hoje ou quando for dormir, acabou esse mundo. Amanhã começa o mundo de novo. É assim com todo mundo, é a grande magia da vida. O mundo não vai acabar já, tá? Porque nós estamos aí na metade da evolução. Nós estamos com 4 bilhões e 500 mil anos, né? A previsão é para mais de 8 bilhões de anos que o planeta continue vivendo, todo esse mundo que a gente tem, o planeta inserido. Então ainda está na metade da história. Sabendo que nós vivemos em média aí de 100 a 200 anos, então a gente está ainda com bastante tempo para a vida. Mas na verdade, essa missão aí de Chico Xavier de passar essas informações de Jesus e todos os seres angélicos e seres intergalácticos foi justamente mostrar que o ser humano tem que mudar a sua conduta. E a grande tristeza é que a gente chega num momento onde a grande mentira impera no ar, as fake news,
instituições sérias são mentirosas algumas vezes com as coisas, manipulações de dados, né, que você acredita e não é. E principalmente, em pleno 2019, parece que agora que acabou, né, o prazo, a gente está em iminência de ter uma guerra no planeta, né? Infelizmente, isso pode acontecer, né? E essa época que Chico Xavier falou de guerra, o planeta precisava de guerra, porque se a gente pegar as entrelinhas que ele falava, o que ele falava? É melhor que o homem invista toda a tecnologia para ir para o espaço, visitar outros planetas, do que invista em guerras aqui. E a gente sabe que as guerras acontecem justamente para que empresas funcionem, para que armamentos aconteçam, né, como negócios, né? A gente sabe disso, a famosa história do Senhor da Guerra. E, infelizmente, a gente sabe como gira as coisas no planeta. E o homem, hoje, ele precisa se reeducar. A gente tem uma abertura muito grande das pessoas, mas essa questão das mentiras, das falsas colocações de dados, faz as pessoas pensarem que a gente está vivendo um mundo muito ruim, um mundo muito problemático. Aliás, parece que o mal sempre está imperando. E não, se a gente olhar todas essas profecias que Chico Xavier falou, essa grande alma que esteve aqui no planeta, ele fala de coisas muito lindas, né? Muito bonitas acontecendo, inclusive para o Brasil, com profecias, por exemplo, como o petróleo, a encontrar grandes jazidas petrolíferas no Brasil, né? Quem sabe não era o pré-sal que ele estava pensando, que é uma grande jazida petrolífera, mas com questão à guerra, que é uma coisa que a gente precisa pensar novamente, que se houvesse uma guerra, o Brasil seria uma mudança de novos povos para cá. Então, por exemplo, ele dividiu o Brasil em 4 partes, Chico Xavier. Então ele falou que na região nordeste viriam os russos e os eslavos, né? Os povos ali da parte da Ásia de cima, né? Na parte norte do Brasil viriam os canadenses e os mexicanos, né? Talvez mexicanos ele quis dizer como o pessoal da América Central, né? E os canadenses. Na parte do sul do Brasil, lógico, né? Pegaria Chile, Argentina, Uruguai, né? Paraguai e o Chile, né? E na parte que a gente fala que é o centro-oeste, aí seria a parte dos asiáticos. Então sobraria 1/4 de Brasil para cada pessoa aí praticamente para se viver, né, para cada raça. É isso que ele fala. E não é tão fora essa previsão, né? Porque se houver uma guerra, basta você olhar no mapa mundi, né? Independente se você acredita que a Terra seja plana ou a Terra seja redonda, o mapa mundi mostra o Equador, a linha do Equador, que é um paralelo, que é o paralelo ali no meio do planeta. Paralelos são as linhas que cruzam de forma paralela o planeta, né? E as paralelas junto com a linha Equador formam os trópicos. Então lá em cima, acima do Equador, a gente tem no hemisfério norte o trópico de Capricórnio e o ciclo polar ártico, né? São 2 paralelos. E aqui embaixo a gente vai ter lá em cima é Câncer, né? Aqui no Brasil a gente vai ter o trópico de Capricórnio, que a gente pode ver lá na praia, pode ver aqui na Bandeirantes, do lado de São Paulo, e o ciclo polar antártido, né? Então, olha que interessante. Essa linha onde está o paralelo 23, que é o trópico de Capricórnio, é uma linha que pega do Equador ao paralelo 23, são 23 graus. E ela está situada onde? Basta você olhar que países estão nessa linha. Então você vai ter Brasil, que é um país continental, você terá a África e você terá a Oceania com a Austrália. Interessante, né? E se você olhar a parte de cima, é a parte mais povoada do planeta. Muito interessante para a gente repensar. Se vocês entenderem um pouco sobre história mundial, vocês verão que esses países que estão na linha de baixo, excetuando a parte da Austrália, são países que na maior parte estão sofrendo com doenças, sofrendo com pobreza, sofrendo com conflitos de governo, né? Parece que o país tem tudo para ir para frente e não vai, né? Pega a África, pega o próprio Brasil, pega toda a América do Sul. Olha o que acontece com todas essas questões. Né? Quem olha para o Brasil fala, que potência que é esse país e por que não vai para frente, né? Então, toda essa linha seria uma linha, parece que ela é como se fosse uma proteção para que isso não cresça, para que se alguma coisa acontecer na parte de cima, no hemisfério norte, uma guerra, tudo mais, a gente sabe se houver uma guerra nuclear, quais são os países que poderiam ser atacados, né? Eles estão no hemisfério norte. Então todo mundo viria para a parte de baixo, usando assim um mapa tradicional que vocês conhecem, mas não tem nada a ver em cima e embaixo, é só para ter uma noção estratégica, uma noção de dimensão. Então viria todo mundo para baixo aqui, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, né, o paralelo 23. E olha que interessante isso. Então essas áreas, teoricamente, elas são as áreas
que mais tem natureza, né? Pegando o Brasil, pegando a África, são áreas que mais natureza tem, assim como a Oceania, como a Austrália. É muito interessante quando você começa a estudar estratégias de história mundial, né? Então, Chico Xavier não estava tão errado quando ele falava dessas coisas. E, sobretudo, uma profecia que ele falava, eu falo, muitas pessoas que são iniciadas falam, o Ademar Ramos, que fazia parte aqui da rádio, também falava muito isso, né? Antônio Carvalho também falava, que é justamente esse despertar do Brasil, com grandes povos, com grandes crianças nascendo aqui, com um povo de uma sabedoria magnífica que ia realmente dominar o mundo, trazer novamente o que o mundo precisa no mundo das artes, no meio da saúde, da medicina, da ciência, da cultura, da política. E a gente está vendo isso com as crianças que estão nascendo hoje no Brasil, com crianças que hoje já estão com 10, 15 anos, e o que elas têm de capacidade. Então, pessoal, não se assustem, a gente está no melhor momento do planeta Terra. E pode ter certeza, essa profecia de Chico Xavier não está tão fora. Realmente, tudo que ele falou aconteceu. E o que ele não falou, e muita gente diz que ele falou, que é o fim do mundo, está distante, né? A gente pode ter certeza disso. A gente está realmente num momento saudável do planeta e você tem que aproveitar isso. Então eu convido vocês a limpar um pouco a mente de vocês, limpar um pouco essa nebulosidade que há nas suas ideias, para pensar fora da caixinha e entender tudo isso que eu estou falando para vocês, fazendo os atendimentos comigo, atendimentos ali no canal Web Terapias, onde você verá meus contatos. Vou pedir para o Tomás colocar agora a minha propaganda e você anote ali, depois acesse também o meu site para você ver como que são os meus atendimentos. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. É isso aí, pessoal. Então, hoje é o grande exemplo de como a gente tem pessoas lindas nesse planeta, e principalmente essas pessoas lindas estão aqui no Brasil. O exemplo aí foi Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, que trouxe essa informação há 50 anos atrás, e hoje a gente comemora essa data com muita alegria, porque realmente coisas boas aconteceram conforme ele profetizou. E ao contrário do que as pessoas pensam, você pode melhorar muito nesse planeta. Basta despertar o seu melhor. E eu posso ajudá-lo muito com meus atendimentos. Afinal, é um grande apoio para vocês despertar. Agradeço a todos, Om Hara, e até o próximo programa Mistérios do Universo comigo. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.